Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 1, dando sequência à exposição começada 2 domingos atrás. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 1, 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Todos comigo, 10 e 11. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, fala poderosamente ao nosso coração, Senhor. Pai, dá glória ao teu nome, ao nome de Jesus. Pai, a palavra é do Senhor, o povo é do Senhor, este pecador é do Senhor, totalmente dependente de Cristo Jesus. Que Cristo brilhe nesta pregação, que todos olhemos para Ele, e que nós, ó Deus, ó Pai, agradeçamos por esse pastor maravilhoso que é Jesus e consagremos a nossa vida ao Senhor, depois de ouvir a exposição da Tua palavra. Fala conosco, grande Deus, e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. A oração revela o coração. É muito difícil esconder a sincera motivação quando você está na presença de Deus em oração. Haja visto o texto lido por nosso presbítero Samuel. A parábola conta que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu disse: Jesus ora de si para si mesmo, dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu sou um homem bom demais. Não sou como os outros homens, injustos, roubadores, ladrões. Dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Quase disse assim: Senhor, eu sou um cara exponencial. Aplausos para mim. Mas havia outro homem no templo, publicano, sentado lá atrás, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, perdoa-me a mim, pecador. Deus, tem compaixão de mim, pecador. Jesus, na sua parábola, pergunta qual dos dois foi aceito. E é óbvio que foi o que se humilhou. Mas é impressionante que Jesus confronta os fariseus na sua mensagem, dizendo que as orações deles não eram para o Senhor, que as orações deles revelavam o seu orgulho. E aqui neste capítulo maravilhoso da carta aos Filipenses, nós encontramos o apóstolo Paulo orando. E quando você encontra o apóstolo Paulo orando pela igreja de Filipos, essa igreja que ele ama tanto e plantou na sua 2ª viagem missionária, é nítido diante dos olhos de todos nós que o apóstolo Paulo tem um coração tremendamente dilatado, cheio de amor. Você, na oração de Paulo, não pode deixar de reconhecer que Paulo é pastor. Então, o Supremo Pastor nos deu este texto maravilhoso, para que nós entendamos um pouquinho do coração deste pastor chamado Paulo, mas compreendamos o coração do nosso grande Supremo Pastor, que é Jesus,
E entendamos também um pouquinho do coração daqueles que Deus chamou para nos pastorear, para que nós os apoiemos na jornada e no trabalho da obra de Deus. Ao observar Paulo em oração, nós contemplamos a revelação do seu coração. E esse texto nos apresenta, então, as revelações de um coração de pastor. Que você esteja escancarado agora, aberto na alma, para ver o que pulsa no peito de Paulo, para que você tenha sentimentos como os dele, e para que você apoie todos aqueles que pastoreiam e amam você. Ao olharmos para o texto, então, ele nos revela revelações de um coração de pastor. Inicialmente, a revelação inicial de um coração de pastor, que o texto nos revela, é gratidão verdadeira. Gratidão verdadeira. A primeira revelação do coração do pastor Paulo é gratidão verdadeira. Vamos olhar comigo, irmãos, versículo de número 3, vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Dou graças ao meu Deus. Paulo tem um relacionamento de grande intimidade com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos começou numa grande perseguição, você se lembra do sermão há 2 domingos atrás. Paulo foi açoitado ali, foi jogado na cadeia, mas foi uma igreja tremendamente amorosa desde o início. Lídia convertida já recebe Paulo e sua equipe missionária em sua casa. E quando Paulo vai pastorear em Corinto, uma igreja muito difícil, e se você ler as 2 cartas aos Coríntios, você vê Paulo repreendendo os coríntios pela falta de amor, pela falta de apoio, pela falta de respeito com ele como apóstolo. Mas Paulo, quando está em Corinto, uma igreja rica, sabe quem o sustenta? A igreja de Filipos. Quando Paulo está em Tessalônica, ainda que os membros de Filipos não sejam muito ricos e alguns passem até necessidade, eles levantam uma oferta pastoral e sustentam a Paulo na obra missionária em Tessalônica. E agora, quando Paulo escreve para eles, está agradecendo por uma oferta abençoada que eles juntaram, para sustentar o apóstolo que está preso e tem que alugar uma casa em Roma para ser a sua prisão domiciliar, amarrado a um soldado romano. Então Paulo, queridos irmãos e irmãs, agradece com muito carinho essa igreja que é extremamente amorosa. Então quando Paulo vai falar da igreja de Filipos e vai orar diante de Deus, revelando o seu coração de pastor, por causa do amor daquela igreja, Paulo tem gratidão verdadeira. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Vocês foram muito amorosos quando eu passei por aí, e se não bastasse, é isso que ele está dizendo, quando eu estive em Tessalônica, mandaram uma oferta abençoada ali. Quando eu passei mais de 1 ano e meio em Corinto, quem me sustentou no pastorado de Corinto foram vocês, e agora que eu estou na cadeia, precisando pagar aluguel em Roma, são vocês que me sustentam e me abençoam. Um coração de pastor é um coração com gratidão sincera. Irmãos, é bênção maravilhosa servir a igreja de Cristo Jesus. Como em todas as áreas dessa vida, você enfrenta tremendas lutas. Há ovelhas amáveis, preciosas, que animam, que abençoam o seu pastor, que são fiéis no sustento da igreja e no sustento de seus pastores, como a maioria de vocês. Mas há ovelhas que mordem, que dão coice, que falam mal, que atacam, que criticam. Irmãos. Mas a grande decisão do coração de pastor é não focar-se nessas ovelhas. Focar-se sim no cuidado delas, mas não na reação delas. Porque no meio de gente que age com ingratidão, há tanta gente que é tão amorosa, há tanta gente que é tão carinhosa, há tanta gente que dá uma palavra de ânimo, que chora na porta e pastor, ora por mim, que é um instrumento de bênção na vida do pastor. Em momentos tão pontuais, Paulo escolhe, irmão, olhar para o positivo em lugar de olhar para o negativo. Paulo escolhe agradecer em lugar de reclamar. E como Deus é tão maravilhoso, irmãos, em alguns momentos pontuais da nossa vida, Ele usa ovelhas para cuidar de nós. Aqui na Unida, eu corro o risco de ser injusto se contar como Deus tem usado ovelhas tão queridas para cuidar de mim. Mas só para dar uma dica para você, o ano passado, por exemplo, eu fiquei muito doente, complicado, e uma família da igreja muito amorosa falou: o senhor vai no nosso médico,
marcaram a consulta, me levaram no médico, não me deixaram pagar a consulta. Outro dia, eu estava aqui em São Paulo, outro exemplo para você. Eu fui criado, irmãos, no interior de Minas Gerais. A nossa casa era a casa da minha avó, a minha casa, a casa da minha tia. E no fundo era uma chácara do meu avô. Meu avô criava galinha, criava porco, plantava laranja, plantava abacate, tinha hortaliça, couve, cenoura, um monte de coisa. E eu era menino, eu fui criado naquela chácara correndo, cuidando dos bichos. E quando chegava a época de manga, a gente sentava no pé de manga e eu descascava as mangas e irmão chupava a manga, que ficava todo melado. Hein? E quando tinha abacate caía, nós comíamos abacate doce com açúcar, tomávamos vitamina. E um dia desse eu estava assim, ô Senhor, que vontade de tomar uma vitamina de abacate, ou chupar uma manga. De repente Deus usa um irmão. O irmão deixa a fruta lá em casa, abacate e manga. É mole, irmão? É ou não é para ser agradecido? Deus usa ou não usa as pessoas para cuidar de nós? Nós temos que ter um coração agradecido, irmão. Todo mundo tem dificuldade e luta na vida. Mas eu quero fazer um desafio a você. Pare de olhar para o negativo. Pare de olhar para quem quer te puxar para baixo. Pare de olhar para quem quer te atrapalhar e te estorvar. Agradeça a Deus por esses anjos que Deus colocou ao seu redor, por essas pessoas tão preciosas que são instrumentos para te animar, para dizer, vai lá, estamos juntos, estou torcendo por você, que Deus te abençoe, que a obra avance para a honra e para a glória do nome de Jesus. Paulo escolheu agradecer, que Deus faça de nós um povo que escolhe agradecer, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Esse é um coração do pastor Paulo. Eu rogo a Deus que o meu seja sempre assim, que o seu também assim seja. Outro dia, uma irmã querida aqui também, eu fui criado numa região de Minas, perto de Goiás, aí vem para o culto, a irmã traz uma marmelada para mim, é mole, rapaz, é para deitar e rolar, louvado seja Deus, né? Comi marmelada a semana inteira, aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, olhando para o texto da palavra, nós vamos continuar a ver esse coração de pastor. Vejamos a radiografia desse coração. O coração de pastor revela, em primeiro lugar, uma gratidão verdadeira. Mas, em segundo lugar, ele revela alegria ultracircunstancial. Ao olhar para essa oração de Paulo, que revela o coração de um pastor, nós aprendemos com este pastor, com nossos pastores, de que devemos ser assim, ter alegria ultracircunstancial. Versículo 4, leamos todos, vamos lá, 1, 2, 3. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo diz que ora sempre. Oração para Paulo, irmão, não é algo esporádico. Não é algo que ele só faz no domingo, na hora do almoço, e diz, Deus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém! Não. Oração é o estilo de vida do apóstolo. Ele ora sempre. E ele ora pelos filipenses, diz o texto, com alegria. Pasmem comigo, meus queridos irmãos e irmãs, pasmem comigo. Este homem está na cadeia, numa prisão domiciliar, preso em Roma, não pode sair de casa, amarrado em soldados romanos, mas o coração dele está cheio de alegria. Mais de uma dúzia de vezes nesta carta, Paulo fala sobre alegria em Jesus, sobre alegria em qualquer situação da vida. E Paulo está orando pelos filipenses, agradecendo por eles, orando sempre, diz ele, com alegria. E com alegria ele suplica, ele dobra o joelho, Deus abençoe a igreja de Filipos, cuida daquela igreja, ela está sendo perseguida, ela passa por dificuldades, mas diz ele aqui, irmãos, que ele não ora só pela igreja no geral, ele ora por todos vós. Enquanto ele está orando, passa todo mundo na mente dele assim, ó, Senhor abençoa fulana, ciclana, e sai orando. Grande parte da missão do pastor, irmão, não é vista. Às vezes as pessoas gostam de ver o pastor na agitação, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para lá e para cá. O trabalho mais importante do pastor, depois de pregar, é orar. É orar pela sua vida. É interceder por você.
Paulo cumpre o seu ministério. Ele ora por todos os membros daquela igreja. E ele diz então que assim ele apresenta a Deus as suas orações. Ora com alegria mesmo estando preso. Eu quero perguntar para você, você poderia me dizer que você está alegre nesse exato momento? A sua vida está cheia de alegria, independentemente da situação que você enfrente? Porque Paulo pode ser alegre em qualquer situação. Porque a alegria dele, amados irmãos, não está em circunstâncias. A alegria dele não está na maneira como as pessoas lhe tratam. A alegria dele não está no saldo da sua conta bancária. A alegria dele está em Cristo Jesus. E tanto é que no capítulo 4, versículo 4 desta carta, que é o versículo chave da carta, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos. Nós cantamos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, igreja. Alegrai-vos no Senhor. Vamos cantar com alegria? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outro dia a gente divide em voz, mas já ficou bonito, eu já vi algumas vozes aí, topíssimo, louvado seja Deus. Tem gente que odeia esse negócio de topíssimo, desculpa se feriu o seu ouvido. Alegrai-vos do Senhor, porque Paulo pode ser alegre, porque a alegria dele está em Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar nessa manhã, meu querido irmão, aonde está a sua alegria? Qual é a maior alegria da sua vida? É o teu saldo bancário? Qual é a maior alegria da tua vida? É o teu cônjuge? São os teus filhos? São os teus relacionamentos? Nós podemos nos alegrar em tudo isso, mas essas não podem ser as maiores alegrias da nossa vida. A tua maior alegria está na tua saúde? Ou a tua maior alegria está na maneira como as pessoas te tratam? Se qualquer uma dessas coisas que eu nomeei anteriormente for a razão da sua maior alegria, sinto em dizer-lhe, mas falo com muito amor, você é um idólatra. Isso acontece também comigo, irmãos, com todos nós. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós tendemos a amar mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. E por isso é necessário que o nosso Deus nos permita experimentar frustrações, para que nós abandonemos a idolatria na nossa vida e amemos a nosso Deus sobre todas as coisas. Essa semana eu aconselhava uma pessoa e conversava com essa pessoa sobre casamento. E o que nós conversávamos é que um casamento só pode dar certo, citando o reverendo Timothy Keller, quando Deus é o maior amor sobre todas as coisas. Porque um homem só pode amar a sua mulher corretamente, em segundo lugar, que é o lugar dela, quando ele ama a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele não amar a Deus sobre todas as coisas, ele pode amar demais a si mesmo e pisar em sua mulher. Mas ele também corre o risco de amar a sua mulher mais do que a Deus e beijar o chão que ela pisa e não pastorear o coração dela e não confrontá-la quando ela estiver errada, porque ela também é pecadora e precisa ser pastoreada. Então, para que nós amemos nossas esposas corretamente, Deus tem que ser o maior amor da nossa vida e a maior alegria do nosso coração. Quando nossos filhos nascem, nós os amamos, irmãos, de graça. As mães gestam, né? Então elas se sentem lá dentro. Mas eu me lembro quando os 3 nasciam, eu participei dos partos. É um amor assim inexplicável que você sente quando eles nascem. Mas nós não podemos amar nossos filhos mais do que a Deus, nem fazer deles nossa maior alegria. Porque senão nós não seremos responsáveis a ponto de ensinar-lhes a palavra e corrigir-lhes quando se equivocar. Nós somos, filhinho lindo, coisinha linda do meu coração. E aí está atuando como um demônio, menino. Você fala, que coisa linda, jogando a casa embaixo, xingando todo mundo, respondendo para você, mas você é maravilhoso. Espera aí, para com isso. Quem ama o filho vai ensinar o filho e vai corrigir o filho.
à luz das Escrituras. Nós nos alegramos com o Filho, mas nós nos alegramos mais em Deus do que no Filho. É assim que tem que ser. É só assim, irmãos, que nós vamos ter alegria em qualquer situação, quando nós entendermos que Cristo nos amou e morreu por nós, que ninguém nos tira da mão dele, que Ele nos comprou com o seu sangue, que nunca ninguém nos amou como Ele, e que nós pertencemos a Ele, e que nós temos vida eterna, que nós temos paz com Deus, que nós temos livre trânsito na presença do Eterno, que nós falamos com o Senhor e Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele nos responde, Ele nos enche do seu Espírito Santo, Ele abençoa a nossa vida. Aleluia! Irmãos, eu estava preparando essa mensagem, sentei para estudar, e de repente, irmão, estudando, percebi a presença graciosa de Jesus ali. Eu falei: Senhor, obrigado, porque eu podia estudar no seco e não perceber nada, mas de repente, estudando o texto, o Espírito encheu minha vida de alegria. É graça, é por poder caminhar com Jesus. Que a sua alegria, irmão, esteja posta em Jesus, amém, meu irmão? Tire a alegria de coisas, de pessoas. O Senhor permite para que você se frustre, para que Jesus seja a maior alegria da tua vida, para que você experimente a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Um coração de pastor nos revela alegria ultracircunstancial. Deus me dá um coração como o de Paulo. O coração de Paulo é como o de Jesus. Que Deus também nos dê um coração pastoral, amém, amados irmãos? Porque todo o povo de Deus é chamado para pastorear a sua família e os que estão ao seu redor. Então o coração de pastor revela, em primeiro lugar, gratidão verdadeira, em segundo lugar, alegria ultracircunstancial, mas em terceiro lugar, o texto da palavra nos diz que um coração de pastor revela foco no Evangelho. Foco no Evangelho. Versículo de número 5, vamos ler todos juntos? Paulo está agradecendo por quê? Além de tudo que ele já agradeceu. Leamos o 5, 1, 2, 3. Pela vossa cooperação no Evangelho. A igreja de Filipos não só banca Paulo, não só oferta para Paulo, mas vez por outra está mandando alguns dos membros da igreja para apoiar Paulo, para pregar o Evangelho junto com ele, para animá-lo na dificuldade. E Paulo agradece pela cooperação. Mas não meramente porque é uma cooperação com o apóstolo Paulo, é porque a cooperação é com o Evangelho. Ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho. A igreja de Filipos se tornou parceira no Evangelho. A igreja de Filipos se tornou parceira na missão. A igreja de Filipos entendeu que a missão de pregar o Evangelho não é só do pastor Paulo. A missão de pregar o Evangelho é de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E ela então abraçou o projeto, e Paulo com isso agradece a Deus pela vida daquela igreja, porque o foco da vida de Paulo está no Evangelho. Lembre-se lá do texto que desencadeou a reforma protestante, quando Lutero leu esse texto. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero leu esse texto, foi convertido e a reforma começou. Tudo porque Paulo tinha uma vida centrada no Evangelho. Quando avisaram para Paulo que ele ia ser preso em Jerusalém, um profeta disse para ele, lá em Atos 20, 24, ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Preste atenção, meu querido amigo e irmão, se nós somos cristãos, o Evangelho tem que ser o centro da nossa vida. Se nós entendemos que Deus mandou o único Filho dele para morrer na cruz para nos salvar, e esse Filho então nos deu pelo Espírito Santo arrependimento, e nós cremos neste Filho e fomos salvos pela graça mediante a fé. Agora nós somos cooperadores de Deus, e fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura, e o Evangelho é o próprio Jesus. Se Ele é o Evangelho, então o Evangelho tem que ser o centro da minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo.
Eu não vivo mais para satisfazer meu trabalho, eu cuido dos meus filhos, eu abençoo pessoas, mas eu faço tudo isso porque, como disse o hino que o presbítero Ernesto nos chamou para cantar aqui no início, Cristo me amou, cante comigo, e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador. O hino é outro, eu citei o hino errado, mas não tem problema não. O que importa é que o Evangelho é o centro da nossa vida. Preste atenção, você custou o preço mais caro do universo. Preste atenção, o Filho eterno de Deus deu a vida na cruz do Calvário por você. Preste atenção, você é a pessoa mais amada da terra. Os teus pecados foram perdoados. Se você crê em Jesus, você não vai ser jogado no inferno da ira de Deus. Você tem comunhão íntima com o Senhor. Você pode viver todos os dias na presença de Deus. Essa é a maior de todas as notícias. Se esse evangelho entrou na sua alma, faça como Paulo, viva centrado no evangelho, viva para o evangelho, faça tudo para mostrar ao mundo inteiro como Deus nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas que outra revelação de um coração de pastor nós podemos encontrar no texto? Outra revelação de um coração de pastor, irmãos, é certeza inabalável. Repita comigo, vamos lá? Certeza inabalável. Vamos lá? Certeza inabalável. Versículo de número 6. Eu vou ler uma vez, a igreja segunda vez. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vocês, vamos lá? Essa expressão plenamente certo. Paulo está dizendo, eu estou completamente persuadido. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Todas as minhas barreiras caíram. Você se lembra que Paulo, antes de crer em Cristo, é inimigo do Evangelho. Ele persegue a igreja de Deus. Ele vota para que cristãos sejam assassinados. Ele, querido amigo e irmão, persegue cristãos para jogá-los na cadeia. Mas depois que ele se encontra com Jesus e é salvo por ele, ele diz, eu estou plenamente persuadido. Todas as minhas barreiras caíram por terra. E porque eu conheci esse Salvador maravilhoso, ele diz, ele vai completar a boa obra em vocês até ao dia de Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa, irmão. Você não chegou em casa ainda. Talvez você está sofrendo desse lado de cá do céu. Talvez as pessoas não te reconhecem como você esperava. Talvez a situação econômica difícil do país bateu na porta da sua casa. E você já não tem tanto dinheiro como antes. Talvez você está enfrentando uma grande crise de relacionamento. Talvez você está enfrentando uma grande luta na sua saúde. Talvez você se sente triste no meio de tanta dificuldade. E lá no íntimo você se pergunta, Senhor, o que é que eu fiz contra o Senhor? Você até esquece do Evangelho. Será que o Senhor quer que eu pague os meus pecados? Ou, se Deus quisesse que você pagasse os pecados, você estava no inferno. Mas você fala, Deus, o que é que eu fiz de errado? E de repente, então, você se esquece de que ainda que você passe aflições deste mundo, você vai se encontrar com o Senhor na glória. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, que salvou vocês, o Pai, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A vitória já é sua, cristão. Você verá o Salvador. Você estará na presença do Senhor. Ah, querido amigo e irmão, isso é maravilhoso. Porque aí você sabe que enfrenta problemas nesta vida, mas você sabe que você ainda não chegou em casa. Você sabe que a sua luta não terminou. Você sabe que a sua coroa ainda não chegou. Você sabe que, de fato, você tem a vida eterna. E o Senhor é fiel, e se Ele te salvou, Ele vai te levar para a glória.
Quando prega aos romanos, Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando eu estive no Chile, eu tive uma ovelha muito preciosa, Hermana Rosalba. Hermana Rosalba era mãe de um general e agora 2 generais do exército chileno. Mulher piedosa, que mesmo seus filhos sendo generais, quando eles pecavam, ela os colocava no prumo. E ela me chamava de mi pastorcito, mijito. Ela dizia, mi pastorcito, eu oro por usted. Me chamava de pastorcito e usted significa senhor, tá? Para quem está. Porque você acha que usted é você, não é a mesma coisa. Quem fala espanhol, usted, tu é a mesma coisa. Usted é uma expressão de respeito. Mi pastorcito, eu oro por usted, por lo menos 3 vezes todos os dias. E hoje de manhã, eu abro o meu WhatsApp e recebo a notícia de que a querida irmã Rosalba faleceu. Minha mãe de oração. Mulher usada por Deus para sustentar meu ministério. Mas que bênção é saber que a espada caiu da mão dela. E ela chegou nos portões. Mandaram avisar ao rei. Rosalba chegou. Ele já sabia, mas o pessoal avisa assim mesmo. E nos jardins do rei, ela foi recebida. E o rei disse a ela, mi querida Rosalba, eu he muerto por ti. Sea bem-vinda a la morada celestial que eu he preparado para ti. Seja bem-vinda à morada eterna que eu preparei para você. Não acaba aqui. O Senhor vai completar a obra. Nós veremos a Cristo Jesus. Se eu estivesse pregando na igreja pentecostal, estava todo mundo gritando agora, aleluia, glória, glória, glória. Você verá a Jesus face a face. Pelo menos um amém, calvinista. Vamos lá? Amém! Aleluia, calvinista, né? Louvado seja Deus, né? Deus é bom demais. Nós veremos a Cristo Jesus. Que Deus nos dê uma certeza inabalável como Paulo, para que não desanimemos nos momentos mais difíceis da vida. Mas, pastor, que outra revelação de um coração de pastor o texto nos ensina? Que é fruto do coração de Jesus na vida de Paulo e nós devemos ter um coração como o dele. Em 4º lugar, amor sincero, amados irmãos. É outra revelação de um coração de pastor. Amor sincero. Eu vou ler o versículo 7, a igreja 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo diz que ele pode ficar tranquilo, sabendo que os filipenses vão para o céu. Ele fala que é justo que ele pense assim deles. E ele diz que uma das razões pela qual ele faz isso é porque ele os traz no coração, do mais íntimo do seu ser. Ele ama aquelas ovelhas que mesmo depois dele ter ido embora, não abriram mão do Evangelho. Não deixaram de acreditar no seu ministério, não abriram mão da expansão da igreja, continuam envolvidas com o ministério do apóstolo Paulo. Ele diz que ele traz aquelas ovelhas, aquele rebanho no coração, e ele diz, seja nas minhas algemas,
Eu estou algemado por causa de Cristo Jesus, mas continuo amando vocês. Seja na minha defesa, eu vou comparecer diante de Nero e vou defender o Evangelho. Seja na confirmação, pregando para muitas pessoas, ou até evangelizando esses soldados que estão amarrados aqui no meu braço. Em todos esses momentos, eu trago vocês no coração. E sabem por que eu faço isso? Porque vocês são participantes comigo da graça de Deus. Paulo não se considera superior às suas ovelhas. Ele ama aquelas ovelhas porque ele sabe que elas foram salvas por Cristo Jesus, tal como ele foi. Ele as ama sinceramente. Ele diz para nós, amados irmãos, que Deus é testemunha da saudade que ele sente de todos eles. A expressão usada para saudade no grego aqui significa literalmente, irmão, dar volta no estômago. Quando você ouve uma notícia assim, seu estômago chega, contrai, já viu? Você fala assim, uau! Paulo diz assim, meu estômago chega, contrai. Eu sinto emoções do íntimo, é isso que ele está falando. Eu estou sentindo tanta falta de vocês. E sabe por que acontece isso? Porque Jesus teve misericórdia de mim. Eu amo vocês do jeito que eu amo. Que maravilha. Eu posso amar vocês como pastor desse jeito, sentindo saudades no íntimo, porque Jesus teve misericórdia de mim. E eu rogo que Ele tenha misericórdia de vocês. Que bênção maravilhosa é ver esse amor verdadeiro do pastor Paulo, amor sincero para com a igreja de Filipos. Paulo ama aquele rebanho porque sabe que aquele rebanho pertence a Cristo. E tanto ele como o rebanho foram amados por Jesus. É por isso que nós vemos então esse amor sincero na vida de Paulo. Irmãos, um dos momentos mais difíceis na vida de um pastor é quando ele tem que se separar de um rebanho que ama. Eu já vivi isso 3 vezes. Eu vivi a primeira vez quando eu saí do seminário. Eu era seminarista da igreja do Parque São Domingos, na plantação da igreja presbiteriana do Jaraguá. E com 19 anos eles já diziam que eu era o pastor deles. Que despedida difícil aquela. Deus me deu o privilégio de pastoreá-los, mesmo como seminarista. Depois de Santiago para o Brasil. Que momento complicado, irmãos. Que momento difícil. Meu Deus do céu. Igreja muito amorosa, nos honrou, fez um grande almoço. Se você for lá em casa, você vai ver uma estátua que me deram de presente que simboliza a visão que nós tínhamos para a igreja. Me deram um ponchozão chileno, eu tenho, no frio às vezes eu uso, fico parecendo um gaúcho, impressionante, Tem gaúcho aqui, aquele ponchozão, né? Maravilha, Mas foi muito difícil. Quando nós viemos para cá, se você vê as fotos, algumas fotos da Isabelle e da Cleusa, chorando. É assim, irmãos. Por que isso acontece? Alguns aqui já despediram também de pastores amados. Porque existe amor. Amor sincero. Amor verdadeiro. É assim que deve haver no meio do povo de Deus um relacionamento. Sabem por que nós podemos nos amar, diz Paulo? Porque a terna misericórdia de Cristo Jesus nos alcançou. É porque você foi amado por Cristo Jesus que você pode amar o seu irmão. É porque você foi amado por Cristo Jesus que você pode perdoar o seu irmão. Preste atenção, meu querido amigo e irmão, Deus nos coloca no corpo de Cristo para que nós amadureçamos. E é quando muitas vezes você não pensa tudo igual que o seu irmão, você debate com ele alguma ideia, você está no processo de santificação, então Deus tira a lama de você e a lama cai nele, mas Deus tira a lama dele e cai em você, e você fala, tomei um banho, estava limpo, mas nada, você ainda está sujo, e está achando que está limpo, e de repente então são nesses momentos que você é obrigado a contar até 10, 20, 50, 100, são nesses momentos que você fala, oh Deus, tem misericórdia desta vida, se não fosse assim, você não ia orar por esse irmão, e são nesses momentos que você é obrigado a perdoar, porque você sabe que Cristo te perdoa de falhas infinitamente maiores do que aquelas que foram cometidas com você. É assim, irmãos. Deus quer que haja entre nós amor sincero. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a amar como Cristo nos amou. Jesus disse
Em João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão os que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Se você não ama como Cristo ama, talvez você não seja discípulo de Jesus. Que Deus nos ensine a amar os nossos irmãos, amém? Você fala, pastor, amar não é morrer de paixão, não, fica tranquilo. Né? Amar é atuar com amor e abençoar o outro para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, vamos lá. Sermão expositivo é assim. Igreja que cresce na educação da palavra tem que ir até o final da perícope. Mas fica tranquilo que só deu 36 minutos de sermão. Nós já estamos indo para o último ponto. Pastor, qual é então a última revelação de um coração, de um pastorzão como Paulo, nosso irmão? Ao olharmos para o texto, amados irmãos, a última revelação de um coração de pastor é intercessão abençoadora. Intercessão abençoadora. Intercessão abençoadora. Paulo ora por aqueles irmãos. E nós vamos ler agora, irmãos, versículos 9, 10 e 11. Eu leio o 9, a igreja o 10, nós todos o 11. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Vocês o 10. Todos cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo ora por aquela igreja, e ele diz, também faço essa oração. O que ele pede? A intercessão desse pastor, que o vosso amor aumente mais e mais, que vocês amem mais a Deus, e que vocês amem mais os seus irmãos. É assim, irmãos. Quando nós oramos para amar mais a Deus, Deus nos dá oportunidade. E quando nós oramos, irmãos, para amar mais os nossos irmãos, Deus também nos dá oportunidade. Quem é mais velho de igreja que se lembra que nos primeiros anos eu contei essa ilustração aqui. Mas como a Unida renova muito, eu tenho que voltar a contar as ilustrações. I'm sorry. É bom que quem já ouviu lá atrás é edificado de novo. Eu fui pastor no Chile 7 anos, irmãos. E houve alguém que me perseguiu ali de uma maneira terrível. Que queria que eu fizesse aquilo que ele quisesse. Mas eu sigo a filosofia do apóstolo Paulo. Se eu quiser agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Então, se não agrada a Jesus, não vou agradar ninguém. Porque quem agrada todo mundo, não agrada ninguém. Desagrada todo mundo e desagrada a Deus. Então o cidadão era líder, me perseguiu, me difamou, fez coisas contra mim, dificultou a minha vida. Quanto pôde tentou fazer da minha vida o inferno. Deus tirou aquele cidadão do Chile. Quando eu fui numa festa na casa de um familiar dele, um castelo maravilhoso, lugar bonito, eu fui lá pregar, tinha chegado um pastor auxiliar, amigo meu, ele virou e falou assim, Deus me mandou para o México porque eu estava perseguindo o pastor Rossi. Ele falou, e se eu estivesse aqui, eu continuaria perseguindo, só para você ter ideia. Ele ficou no México mais 5 anos depois de ter falado isso. E aí nós voltamos para o Brasil. Mas o pastor tem que aprender a perdoar, senão não vive, né? Eu perdoei aquele irmão, tudo passou. Eu pastoreando em Brasília, no Guará 2, aquele irmão um dia acha meu telefone e me liga, pastor, estou indo ao Brasil. A minha empresa tem um contato com uma multinacional que está lá em Uberlândia, e eu preciso me encontrar com o senhor. Aí eu virei para a Cleusa e falei assim, Cleusa, fulano quer encontrar conosco. Ela falou assim, vai você sozinho. Vai você sozinho. Ela está rindo ali. Falei, não, você vai comigo. Hã? Ela, não vou não. Mas eu dei um jeito de ir, porque para encontrar com ele, nós tínhamos que deixar os meninos no Marquês, lá em Brasília, e eu só podia ir depois. Ele estava num hotel em Taguatinga. Então, eu fui no lago, deixei os meninos, fui lá para Taguatinga Centro. Ela falou, você deu um jeito de me trazer. Eu falei, lógico, não sou bobo, uai. Aí, de repente, nós chegamos lá. Começamos a conversar, comecei a perguntar de fulano, ciclano, beltrano. Tinha 2 pastores brasileiros lá na conversa, e de repente aquele irmão vira e fala assim, pastor, o senhor foi embora tem 7 anos. E eu quero dizer para o senhor que tem 7 anos que eu não durmo em paz. E eu vim aqui porque o Espírito Santo me mandou vir aqui pedir perdão para o senhor. Eu falei, o que é isso, irmão? Me pedir perdão do quê? Eu já tinha perdoado. Eu falei, para com isso, que bobeira é essa? Ele, não, pastor. O senhor não entendeu.
Eu não estou conseguindo dormir de noite. O senhor me perdoa? Quando eu olhei para o lado, o outro pastor chorando, Cleusa chorando, todo mundo chorando, eu falei, oh Deus, só eu não estou chorando, eu devo estar com o coração duro demais, Senhor. Mas que bênção, irmão. Eu falei, irmão, você está perdoado. Nós nos abraçamos, nos beijamos e oramos. Que bênção maravilhosa é saber que há possibilidade de perdão. E nós podemos orar para que o amor aumente por Deus e aumente pelos nossos irmãos. Mas Paulo pede para que esse amor aumente em pleno conhecimento. Ou seja, que eles conheçam mais a palavra de Deus. Que eles conheçam mais a teologia da palavra de Deus, que eles conheçam mais boa doutrina bíblica, mas que eles também conheçam mais o Senhor, que eles conheçam mais a Jesus intimamente, que eles sejam mais vazios de si e mais cheios do Espírito Santo, que eles tenham comunhão íntima com o Senhor. É isso que Paulo está intercedendo, que vocês tenham o amor aumentado em pleno conhecimento. Em conhecimento doutrinário, em conhecimento espiritual, em intimidade com Deus. Mas Paulo não pede somente conhecimento teológico e espiritual, que esse amor aumente em plena percepção. Que Deus vos dê sabedoria. Porque tem muita gente que conhece muita teologia, irmão, mas não tem sabedoria nenhuma. E fala uma palavra que avacalha tudo. A palavra branda desvia o... Quem sabe a Bíblia, vamos repetir comigo, vamos lá? A palavra branda desvia o... A palavra dura suscita... Se alguém chega xingando você, seu filho de não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas... Se você grita mais alto, meu irmão, a coisa complica. Precisa de sabedoria. Lá em Brasília, no Guará 2, eu tinha um secretário. E tinha um irmão muito arretado, que o secretário não fez o negócio do jeito que ele queria. E o irmão chegou na secretaria e gritou para o secretário, você é incompetente, um miserável, um vagabundo que não faz nada, não sei o que e tal. E o secretário entrou na minha sala chorando. Pastor, o que eu faço? Filho de pastor, o secretário da igreja. Eu falei, na próxima vez que ele vier, você vai tocar no braço dele e vai falar assim, é verdade, irmão. O senhor tem razão, mas me perdoa. Cristo me amou e me perdoou, também perdoou o senhor pode me perdoar? Eu vou tentar melhorar. O irmão truculento veio de novo, você, não sei o que, ele tocou no braço do irmão, irmão, me perdoa. Eu sou mais pecador do que o senhor, eu sou falho. Mas eu vou tentar melhorar, o senhor pode me perdoar? O irmão começou a chorar, meu irmão, eu que não presto para nada, estou aqui xingando você, te humilhando, acabando com a sua vida. A palavra branda desvia o furor. Não adianta ter só conhecimento, tem que ter sabedoria. Tem que ter percepção. É isso que Paulo está falando aqui. E por que Paulo quer que eles tenham isso? Para eles aprovarem as coisas certas. Para parar de fazer as coisas erradas. É isso que ele está dizendo aqui. Aprovar também significa provar no grego. Para eles aprovarem as coisas excelentes. Para que eles deixassem de ser falsos. Para que eles fossem sinceros. E para que eles tivessem uma vida digna diante do Senhor, diz o texto, e sendo inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Sendo crentes que se parecem com Cristo. Como isso se manifestaria na prática? Paulo diz, cheios de todo o fruto de justiça. Ou seja, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que Paulo está falando que tem que ter na vida deles. Todo fruto de justiça. Como, pastor, é possível que isso aconteça? Eu sou tão ruim, pastor, é mesmo. Você é pior do que eu sei que você acha que é. Eu também. É? Mas como é que é possível que isso aconteça? Mediante Cristo Jesus. É porque Cristo nos amou e morreu na cruz para nos salvar que nós podemos ser transformados. Podemos nos tornar pessoas piedosas. Podemos ser uma bênção. Podemos ser instrumentos de transformação. Podemos abençoar aqueles que estão próximos de nós. Eu quero perguntar para você, meu irmão, sua vida abençoa. Quem está perto de você, depois que você sai abençoado. Ou você fala assim, meu Deus, que tristeza, essa pessoa consome, essa pessoa estraga o ambiente, essa pessoa atrapalha tudo. Ou quem tem contato com você, sai mais leve. Fala, uau, aleluia, que bom que fulano está aqui. Bênção de Deus nesse lugar.
É porque Cristo Jesus nos transforma que nós podemos ser uma bênção. E qual é o propósito de tudo isso? Paulo diz, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu oro muito pela Unida. Eu peço que Deus salve almas da Unida. Agradeço ao Senhor porque Ele tem me ouvido. Há alguns anos atrás tinha um monte de jovem solteiro aqui que não conseguia casar. Nós oramos, todos casaram. Aleluia, louvado seja Deus. Reverendo Alexandre, vamos começar uma nova campanha de oração, amém? Deus casa a nossa juventude em nome de Jesus. Tem um monte de gente querendo casar. Quem está feliz, quem concorda, diga amém. Oh, que bênção, louvado seja Deus. Nós oramos para Deus sustentar a igreja na pandemia, Ele sustentou. Nós estamos, Deus faz a igreja crescer, dá-nos os teus eleitos. E mais da metade das pessoas que estão nesse auditório, talvez são pessoas que não eram da Unida há 5 anos atrás. É o Senhor, é a resposta de oração. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu oro para que esta igreja conheça a Deus. Não adianta dizer que eu sou presbiteriano de 3ª, 4ª, 5ª geração. Os missionários pregaram para os meus bisavós da década de 30 em Minas Gerais. Mas não adianta se eu não tenho um relacionamento vivo com Cristo Jesus. Se eu não creio nele como meu Salvador, se eu não ouço ele falar comigo nas Escrituras, se eu não tenho comunhão íntima com ele em oração, se eu não sou cheio do Espírito Santo, se eu não odeio o pecado na minha vida, não adianta! Eu preciso conhecer o Senhor, me arrepender dos meus pecados e crescer espiritualmente no relacionamento com Ele todos os dias. Eu quero dizer para vocês que este pastor ora por vocês. Todos os pastores oram por vocês. E a minha oração é que Deus visite a vossa vida com um reavivamento exponencial. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, por que Paulo tinha esse coração de pastor? Por que nós podemos ter esse coração de pastor? Porque houve um pastor maior do que Paulo que disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. Ele disse, eu sou, esse é o nome de Deus. Esse pastor é Deus. Eu sou o bom. Ele é o único que não tem pecado nenhum. Ele é um pastor perfeito. Eu sou o bom pastor, mas além de ser Deus e além de ser perfeito em bondade, Ele se sacrificou pelas suas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor amou você. O bom pastor deu a vida na cruz para te salvar. O bom pastor te comprou com o sangue dele. Você não pertence mais a si mesmo. Se você quer ser perdoado, se você quer ter vida eterna, se você quer ter paz com Deus, se você quer ter gratidão sincera, alegria ultra circunstancial, foco no Evangelho, querido amigo e irmão, certeza inabalável, amor verdadeiro e sincero, intercessão abundante e abençoadora, você precisa crer que o próprio Filho de Deus te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. E é Ele que diz a você que crê nele, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que você seja salvo pelo pastor Jesus, seja perdoado de todos os seus pecados, tenha paz com Deus e vida eterna. E que Deus dê a você um coração como o de Jesus, um coração como o de Paulo, um coração de pastor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.